Fala galera, aqui eu vou estar explicando a parte 2 aí do retrovisor rebatível, né? Tá explicando aí o que foi feito e tentar explicar mais ou menos aí o esquema elétrico aí que eu fiz para fazer essa automatização. Vamos lá, isso aqui é uma caixa de relé, ela vem com 6 relés e vem um local aqui para a porta fusível também, bem bacana. Eu comprei ela no AliExpress, né? Eu importei já tem um tempo, tinha um tempo que eu tinha ela. Eu vou estar colocando aí o link na descrição do vídeo. É interessante ela porque fica bem organizado e precisa de relé para fazer a automação. Esse daqui é um módulo da Quanto para Tilt Down. Tilt Down é aquela função que o retrovisor do lado direito abaixa quando engata ré, né? E o carro já tinha isso, então eu só vou manter ele. Aqui é um módulo, uma centralina de trava universal. No caso aqui eu usei uma da Soft, a TR20. Precisa fazer uma alteração nela dentro dela. Vou estar abrindo aqui para estar mostrando. Então esse daqui é o TR20 aberto, no caso aí eu acredito que toda a centralina de trava seja parecido aí. Tem um capacitor, você vai adicionar capacitores em paralelo para você aumentar o tempo do pulso. Como assim? Essa centralina ela tem alimentação positivo e negativo, tem os sinais de trava e destrava, negativo, que é o marrom e o branco, e tem a saída para o motor, que é o azul e o verde. O branco e o marrom, eles... Aqui o chicote dele aqui. O branco e o marrom, eles recebem um pulso negativo e mandam esse sinal para ativar o motor pelo verde e pelo azul, certo? Só que se você manter ali o marrom ou o branco no negativo durante um tempo, ela vai dar só um pulso. Então você precisa aumentar, colocando esses capacitores em paralelo para esse pulso ficar mais estendido. Então, além dessa alteração na centralina de trava, também precisa fazer um temporizador. No caso aqui eu fiz um temporizador, eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí também o link de um vídeo que ensina a fazer. Usa componentes eletrônicos básicos aí de resistor, capacitor, transistor, é bem simples de estar fazendo. E eu vou estar explicando o porquê que precisa desse temporizador. Aqui é a caixa de relé aberta por dentro, pode ver que fica bem organizado, né, os fios, é bem bacana essa caixa, viu? Então vamos lá, eu vou tentar estar explicando aqui o esquema elétrico que eu utilizei. No caso da Volkswagen, né, no meu carro, o alarme é original de fábrica. E no alarme original de fábrica eu já bati já bati multímetro em todos os fios do carro, do módulo de conforto, do módulo de alarme. Eu não consegui um sinal negativo da trava e nenhum sinal negativo para destrava, no caso, né? No caso aí, se o carro utilizar um alarme universal, tipo um positron, vão ter o sinal negativo tanto da trava como da destrava, aí fica mais fácil. Então, no caso aqui da Volkswagen, no meu carro, né? Eu tive que fazer esse esquema aqui. Eu vou tentar explicar um caminho do esquema e da forma mais simples possível para o pessoal entender. Vamos lá. Tem o motor lá da trava elétrica, nele tem dois fios. No caso aqui do G5, né, Volkswagen, tem um fio branco e o fio amarelo. O fio branco, ele manda um pulso positivo quando trava o carro. O fio amarelo continua negativo. E quando destrava o carro, ocorre o oposto, né? Então, vamos lá, vamos pegar o caminho aqui para conseguir ativar lá o motor do retrovisor, para ele rebater. Esse pulso positivo, eu preciso transformar esse pulso... Foca. Eu preciso transformar esse pulso em um pulso negativo, porque o temporizador que vai temporizar esse pulso, ele é ativado por um pulso negativo. Então você vai utilizar um relé, chamar ele de relé 1, você vai ligar o pulso positivo que vem da trava no 86, o 85 e o 30 você faz um jump e aterra, né, negativo. Com isso, quando for atracar o relé, o 30 vai mandar um pulso negativo para o 87. Então esse 87 vai estar com pulso negativo e vai chegar no nosso temporizador, que eu vou estar colocando aí o link na descrição para poder entender como é que funciona esse temporizador. Esse temporizador ele tem a alimentação positiva e negativa, ele tem a entrada, que é um pulso negativo, e tem a saída, que é uma saída temporizada positiva. Então, quando dá o pulso negativo, a saída temporizada do temporizador é positivo. Então, eu tenho que novamente estar transformando esse sinal temporizado positivo em um sinal temporizado negativo. Então, vou utilizar outro relé. No caso aqui, vamos chamar de relé 2. É o mesmo esquema.
O sinal temporizado positivo vem no 86, 85 e o 30 aterrado, e o 87 vai sair um pulso negativo temporizado. 1,5 segundos é o tempo aí mais ou menos para dar tempo do retrovisor tanto fechar como abrir. Depois que eu tenho esse pulso negativo, no caso esse sinal negativo temporizado, a gente vai lá para o TR20 que eu mostrei. Tem o fio branco e o fio marrom que eu expliquei, que eles recebem um sinal negativo e eles ativam os fios que vão para o motor, que é o verde e o azul, que são a saída do TR20. Então aqui no caso aqui, só um exemplo, né? Na hora que for instalar isso, você vai ter que ver em qual fio que vai ligar, o no marrom ou no branco, porque um vai fechar o retrovisor, o outro vai abrir. Então é só testar. Aqui vai vir o pulso, o sinal negativo temporizado no fio marrom. Como o TR20 já vai estar adaptado, adicionando lá os capacitores, esse pulso vai se manter, vai conseguir se manter durante esse tempo. E com isso vai estar ativando o nosso motor do retrovisor, ou fechando ou abrindo. No caso aqui, como a gente pegou um sinal da trava, a gente tem que estar fazendo o motor do retrovisor fechar, né? Os dois motores fechar para o retrovisor fechar quando travar o carro. E para estar fazendo para o retrovisor abrir quando destravar o carro, é o mesmo procedimento, porém você vai usar lá o fio amarelo da trava do carro, que no caso é o fio da destrava. Quando você destravar o carro, esse fio amarelo vai mandar um pulso positivo. Então vai passar por todo o esquema, é um esquema paralelo, não pode ser o mesmo relé, o mesmo temporizador, tem que fazer outros. Vai passar pelo mesmo esquema e quando você for ligar ele lá no final, você vai ligar no outro fio, no caso no fio branco do TR20. Com isso, né, quando o fio marrom e o fio branco recebem um sinal negativo, ele faz essa inversão no motor, tanto para abrir como para fechar. Então é isso daí o esquema elétrico mais ou menos simplificado, isso para alarme original da Volkswagen, que no caso não tem um sinal negativo. Lembrando que se for um alarme universal aí tipo Positron, já tem um sinal da trava e da destrava negativo e não precisa estar fazendo isso tudo. Talvez só um temporizador para estar temporizando o tempo, para dar tempo do motor do retrovisor fechar ou abrir. Aí nesse meio termo, é porque eu não mostrei aqui no esquema elétrico, eu coloquei um relé aqui na alimentação do temporizador. Um relé como interruptor. Esse relé ele vai ser ativado no pós-chave e quando tiver com a chave ligada, o carro ligado no caso, ele vai cortar a alimentação do temporizador, vai cortar aqui o positivo e com isso o temporizador não vai funcionar. Isso é para não correr o risco de quando o carro estiver ligado em movimento, caso trave o carro, do retrovisor estar fechando sem querer. Então é interessante colocar um relé aqui como interruptor aqui na alimentação do temporizador. Fala galera, aqui é a porta do G5, né? Aqui é a trava elétrica, porta esquerda, porta do passageiro. E aqui tá o conector da trava. Como eu disse, são dois fios, fio branco e fio amarelo, né? O fio amarelo é o positivo da destrava, o fio branco é o positivo da trava. É isso aí, os fios pro esquema elétrico lá que eu mostrei.